Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa quarta aula de introdução. Agora nós vamos falar sobre o sistema de casos. Lembra que nós até agora falamos sobre uma abordagem sintática, aquilo que nós vamos chamar de uma abordagem da linguagem. Agora falando sobre o sistema de casos, na verdade os sistemas de casos, e tem uma razão específica aqui, porque nós estamos falando dos sistemas, nós vamos falar sobre isso, porque lembra sobre as abordagens, existem algumas pessoas que abordam a linguagem, o Novo Testamento, a língua do Novo Testamento grego, o grego koiné, a partir de um sistema e outras a partir de outro sistema. São duas abordagens diferentes acerca do uso dos casos. E nós vamos falar sobre esses sistemas hoje. Basicamente, é isso que nós queremos fazer na nossa aula de hoje. Então, espero que você goste e nos acompanhe aqui. Basicamente, falando sobre os casos, nós vamos falar sobre o fato de que eles são importantes ao se determinar a relação das palavras entre si. Você vai lembrar aqui comigo de algo bem importante que eu já falei para você. Quando nós falamos de relação das palavras, nós estamos falando de uma palavrinha que nós estamos falando sobre ela várias e várias vezes. Relação das palavras, você já lembra de sintaxe. Sintaxe. Lembre-se, relação das palavras, especialmente entre si, Qual é a relação que elas têm entre si? Nós chamamos de sintaxe. Então, os casos, eles são importantes por conta disso, porque eles já nos dão dicas sintáticas, que se eles nos dão dicas sintáticas, e a sintaxe tem a ver com as relações, então eles nos vão levar, a questões semânticas, ou seja, de significado. É interessante a gente pensar assim, O que é sintático vai nos levar ao que é semântico. E eu diria que antes disso, o que é, eu vou colocar até aqui de vermelho, O que é morfológico, certo? A morfologia nos leva a conclusões sintáticas, ou seja, as formas das palavras nos levam a conclusões sintáticas, ou seja, das relações das palavras que nos levam ao significado, ou seja, aquilo que significa, a semântica daquilo que nós estamos estudando. Embora haja apenas 5 casos no grego koiné, eles desempenham muitas funções. Aqui é que está o ponto. Os casos desempenham muitas funções. Não existem somente 5 funções sintáticas no grego, porque se existissem somente 5 funções sintáticas no grego, aí daria razão para dizer, não, porque cada caso diz respeito a uma só função sintática. Então, o nominativo diz respeito somente a quando ele é sujeito, mas não. O próprio nominativo já desmente essa ideia, porque o nominativo ele é sujeito e predicativo do sujeito. Então, isso quer dizer, e ele não é só sujeito, predicativo do sujeito, ele é mais várias outras funções. É esse o ponto. Então, no grego, nós temos 5 casos que desempenham muitas funções. Muitas. Esse é o ponto que nós precisamos lembrar aqui. Então, o Daniel Wallace faz, isso é interessante do livro dele, É que ele faz várias estatísticas muito bem apresentadas, estudadas, com um programa bem desenvolvido e tal, chamado Gramcord, entre outros programas que ele utiliza também, softwares para fazer essas estatísticas dos dados do Novo Testamento grego. Então, nesse estudo, das quase 140 mil palavras no Novo Testamento, existem mais ou menos 140 mil palavras. Dessas 140 mil, 3/5 são as formas declinadas nesses casos, ou seja, são substantivos, adjetivos, particípios, pronomes e artigos. Essas formas de palavras
os substantivos, adjetivos, particípios, pronomes e artigos são tipos de palavras que recebem os casos, que são declinadas, ou seja, que recebem o caso nominativo, o caso genitivo, o caso dativo, enfim, todas essas palavras aí, esses tipos de palavras no grego recebem os casos, ou seja, elas são afetadas pelos casos de tal forma que saber os casos é tão importante porque eles são 3/5 da Bíblia, 3/5, desculpe, do Novo Testamento. 3/5 do Novo Testamento está declinado em casos. Então, se eu quero saber o significado de 3/5 do Novo Testamento, eu preciso saber os casos, né? Mais da metade, muito mais, né? Então, o total de palavras, né, declinadas são 79.838 palavras declinadas no Novo Testamento grego. É muita palavra, irmãos. Então, por isso, nós precisamos estudar bem, entender bem esses casos, né, que vão nos dar pistas sobre o significado e, antes disso, né, sobre as relações sintáticas do texto bíblico. Então, lembra que eu falei que o Daniel Wallace gostava das estatísticas, né, que ele faz isso muito bem. No seu livro, ele traz esse quadro aí, eu trouxe aqui para o PowerPoint e tentei dar uma estilizada aí, mas é o que nós temos lá no livro também. Frequência do uso dos casos no Novo Testamento. Qual é a frequência? Bom, são substantivos, nós temos 28.956. Artigos, 19.000. Pronomes, 16.000. Adjetivos, 7.000. E particípios, 6.674. O que isso tem a ver com o que a gente tem utilizado aqui? Lembra que eu falei que cada um desses tipos de palavras aqui são declinadas, recebem os casos, estão no nominativo, no genitivo, no dativo, no acusativo, no vocativo, enfim. São muitas palavras, 3/5 do Novo Testamento, que estão nos casos. No caso, muitos substantivos aqui, né, 28.000, e aí o número vai baixando, né, os artigos são menos, mas ainda são uma grande parte, né, 16.000 de pronomes, são muitos pronomes que vão aparecer, e os adjetivos e particípios também. Então, por isso é importante conhecer os casos, porque eles são muito recorrentes no Novo Testamento, e por isso nós queremos chegar muito bem neles também. Falando aqui, então, sobre o ponto dos sistemas. Especificamente, lembra que eu falei que há 2 tipos de sistemas para se abordar aos casos. Então, são 2 sistemas, né? O sistema de 8 casos e o sistema de 5 casos. Qual a diferença entre eles? Alguns gramáticos defendem que o grego tem 8 casos e não 5. E esses gramáticos vão fazer isso a partir da seguinte defesa. Essa posição está com essa defesa em dizer que cada caso está relacionado a somente uma função sintática. Uma função sintática. Então, é difícil pensar assim, né? É difícil porque, como eu falei, né? Vamos pensar aqui, logos. Logos, a palavra, né? O verbo en theos. Pronto. A palavra era Deus. En theos. E aí? A palavra logos está, no caso aqui, o artigo, e logos também, né? O substantivo, estão no nominativo. A questão é que o nominativo também é o caso em que está theos. Eles também está no nominativo. Só que os dois não têm a mesma função sintática. Esse é o ponto. Se cada caso dissesse respeito somente a uma função sintática, o nominativo não poderia ser o sujeito e o predicativo do sujeito ao mesmo tempo.
Então perceba que ho logos é o sujeito e ho theos é o predicativo do sujeito. Vamos pensar aqui. O verbo era Deus. O verbo ho logos é o sujeito. Theos é o que predica o sujeito, é o que é dito acerca do sujeito, ou seja, é o predicativo do sujeito. Mas o caso é o mesmo, nós temos um caso para duas funções. Caso para duas funções. Então, os que querem falar que o sistema de 8 casos, eles querem defender a partir de que cada caso tem somente uma função, mas o nominativo já é uma prova de que não é assim. E isso nós poderíamos tomar outros também. Exemplos para provar isso. Então, quando se estudam as palavras que são declinadas, percebemos que cada caso pode trazer várias funções sintáticas. Eu dei o exemplo aqui do nominativo, mas poderia dar tantos outros exemplos. E isso tudo só para a gente pensar. São 5 casos, mas cada caso tem várias funções sintáticas e não somente uma função sintática. Os que defendem o sistema de 8 casos vão fazer isso baseados no fato de que cada caso só tem uma função sintática, mas nós não temos só 8 funções sintáticas, nós temos muitas mais, dezenas, centenas de relações sintáticas e de funções sintáticas daquilo que nós apresentamos no texto como a sua morfossintaxe. Então, nós não podemos atrelar ao caso cada função sintática. É isso que eu quero apresentar aqui para vocês. Mas para efeito de informação, né, o caso é uma flexão de um substantivo de acordo com várias funções sintáticas ou relações deste com outras palavras, né? Função de relação, sintaxe, né? Então, no caso, é uma questão de forma. O caso diz respeito mais à morfologia. Mais morfologia e menos sintaxe. Existe um elemento sintático, mas ele é menor. No caso, os casos, quero dizer, eles têm dizem mais respeito à morfologia, ou seja, é mais forma e menos função. Dessa forma, cada caso tem uma forma, porém muitas funções. Muitas funções. Cada caso, no caso lá do falando sobre logos, por exemplo, né? O caso do nominativo masculino é omicron sigma, é essa forma aqui. Mas a função que ele vai exercer podem ser várias, não precisa ser só sujeito, pode ser predicativo do sujeito. Então, é isso que eu quero falar. Deste modo, o sistema de casos ele não pode se sustentar esse argumento das funções sintáticas serem atreladas somente a um caso. Não pode se sustentar porque nós temos várias, já provamos aqui de várias formas e poderíamos dar outros e tantos outros exemplos sobre isso. Mas para que você saiba, né, não passe dessa aula sem saber, o sistema de 5 casos tem o nominativo, que diz respeito basicamente a sujeito e predicativo do sujeito, mas nós vamos bem mais além acerca dessas funções. O genitivo, que tem a ver com posse, mas você já vai lembrando realmente de que o genitivo, na verdade, tem a ver com o adjunto adnominal do português, que se é adjunto, né, adnominal, a palavra ad tem a ver com próximo, com colado, e nominal tem a ver com nome. Então, lembre-se disso também, isso é importante, né? O adjunto, tinha um professor que inclusive dizia que essa é uma redundância bem redundante, né? Porque aqui nós temos ad, que quer dizer junto, adjunto, que quer dizer, obviamente, junto, e adnominal. Então, o adjunto adnominal é ligado ao nome
é ligado ao nome 3 vezes, né? Segundo o adjunto adnominal. Ad, junto, ad, né? 3 vezes junto. Tudo isso para dizer que o que está junto ao nome é adjunto adnominal. Então, quando nós falamos que essa é a bola do garoto, essa palavra, esse D, né, aqui está ligado ao garoto. Então, é o adjunto, é a bola do garoto. Então, do está ligado ao garoto e do garoto está ligado à bola. Está junto à bola. Está atribuindo, está dando uma atribuição à bola. Então, por isso é um adjunto adnominal. Tem muito mais a ver com adjunto adnominal do que necessariamente posse, né, como nós aprendemos inicialmente. Então, só para lembrar aqui, o genitivo tem a ver com o adjunto adnominal. O dativo, tendo passado aqui, o dativo tem a ver com o objeto indireto. Inicialmente, né, a gente vai falar muito mais que o dativo tem a ver com muito mais coisas do que o objeto indireto, mas só para a gente lembrar uma das funções em que o dativo que o dativo traz, né? São muitas outras, lembra que nós podemos fazer uma correlação unilateral, porque são muitas outras funções. Nós trazemos uma aqui para efeito de ilustração para que você lembre, mas são tantas e tantas outras. Uma função também sintática preeminente no acusativo, que aparece muitas vezes, é de objeto direto, né? Já temos falado sobre isso. O objeto direto é uma das funções sintáticas em que o acusativo traz consigo, né? Que o acusativo apresenta. E o vocativo, como já falamos, tem a função sintática cujo nome ele mesmo leva, vocativo, né? Tem a ver com chamamento. Esse é o nosso sistema de 5 casos, que tem muito mais a ver com forma do que função. O sistema de 8 casos, eu vou colocá-lo aqui em vermelho, o sistema de 8 casos é exatamente o oposto disso aqui. Ele vai dizer que é mais que o caso, tem mais a ver com função e menos com forma. Pensando assim, o nominativo no sistema de casos tem a ver com o nominativo, mas o sistema de 8 casos, ele vai trazer outros casos, obviamente são 8, um deles é o ablativo. O ablativo vai ter a ver com algumas questões de advérbio. Então, ele vai dizer que, nesse sentido, o ablativo, que também é um caso que aparece no latim, né, na língua latina, o latim traz esse caso, o caso ablativo. Então, se você já estudou ou vai estudar latim, vai se deparar ou já se deparou com esse caso ablativo que tem relação com as questões adverbiais. Nesse sentido, genitivo e ablativo. O sistema de 8 casos traz o ablativo. Para o que segue o sistema de 5 casos, ele diria, não, mas ablativo é tudo genitivo. E o de 8 casos vai diferenciar algumas palavras que ele entende que são genitivas e outras que são ablativas. É um sistema até mais difícil, né? Porque eles têm a mesma forma, né? O genitivo e o ablativo para o que segue o sistema de 8 casos. E aí entra o problema no dativo. O de 5 casos diz que é dativo. O que de 8 casos ele vai dizer que existe o dativo, o locativo e o instrumental. Então, se você percebe aqui, perceba locativo, instrumental, ablativo, todos têm a ver com questões adverbiais, né? Que trazem um aspecto adverbial ao que se está sendo apresentado. Então, o sistema de 5 casos vai dizer tudo isso é dativo, mas o de 8 casos não, vai dizer locativo e instrumental. E existem razões para falar sobre isso. Nós vamos seguir o sistema de 5 casos e nós vamos mostrar que o dativo muitas vezes tem um sentido, um significado instrumental, né? Traz um aspecto instrumental, de instrumento, né? Daquilo com o que eu fiz alguma coisa. Mas isso não significa que eu preciso fazer um caso diferente para isso. É dativo com função de instrumento.
É assim que o sistema de 5 casos, que simplifica mais as questões, vai trazer da mesma forma com o locativo, enfim. O acusativo tem a ver com o objeto direto, segue direto também, é a mesma coisa, e o vocativo da mesma forma. Mas, na minha opinião, o sistema de 5 casos ele é muito mais simples, e não só mais simples, como também faz mais sentido, porque são muitas funções sintáticas para que nós possamos abarcar somente em 5 casos, ou 8, teríamos que ter um caso para cada função sintática. Isso é inviável, né? Não existe pensar dessa forma. Então, um ponto aí para a gente lembrar também. Prosseguindo aqui, chegando no final da nossa aula, algumas estatísticas aqui, mais uma vez, para a gente lembrar, né? O número de casos por número de palavras, né? Nós temos nominativas, palavras no nominativo, nós temos 24 mil palavras, a maior parte do Novo Testamento, das palavras, a maior parte das palavras declinadas no Novo Testamento são nominativas, ou seja, são sujeito, predicativo do sujeito e outras funções que o nominativo pode exercer. Genitivos, que tem a ver com o adjunto adnominal e outros aspectos também, 19 mil, chega ali, perceba que são muitos genitivos, muitas vezes utilizados, né? O genitivo, no caso aqui, o dativo vem com 12 mil palavras, 12 mil asserções do Novo Testamento tem o dativo. Acusativo, nós temos ali 23 mil, então nós temos mais acusativo do que genitivo. Esse é um número importante, né? Vocativo são somente 317, e o vocativo em muito é parecido com o nominativo, em forma, né? A forma do vocativo muitas vezes é igual a do nominativo, mas são somente 317. Você vai se deparar com algumas vezes aí, vai ser fácil de perceber. No total, o número de palavras, lembra que nós falamos 79 mil palavras declinadas no Novo Testamento, divididas assim: 24 mil nominativos, 19 mil genitivos, dativos 12 mil, acusativos 23 mil e somente 317 vocativos. Tendo falado sobre os casos, se você quiser lembrar algo sobre os casos, lembre-se de que eles dizem respeito a flexões dos substantivos, né? Flexão dos substantivos, ou seja, é a forma como os substantivos são flexionados, ou seja, são transformados ali para indicar muitas vezes funções sintáticas. Nós vamos continuar trabalhando com isso, né, com essas funções, com esses casos, e na próxima aula já vamos iniciar falando sobre o nominativo. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude no propósito dele de estudar a língua do Novo Testamento grego. Nas próximas aulas vamos parar um pouco dessa questão mais metodológica, mais teórica, e vamos mais para o texto mesmo, falar sobre exemplos, sobre como nós podemos avaliar esses exemplos vez após vez. Então, que Deus nos abençoe, cuide de nós, nos sustente pela sua graça e para a sua glória também.